Olá, vamos ler Salmo 91, só que no primeiro e segundo, tá? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então, um diz aquele que habita, né? Então, você tem sua casa aí, certo? Você habita aí, certo? Ela é a sua proteção, a sua casa. Ela te livra do calor, ela te livra do sol extremo, ela te livra do frio, ela te livra da chuva, ela te abriga de muita coisa. Ela é o seu lugar seguro, certo? A sua casa. Você está dentro dela, você habita ali. Então, o Senhor, quando a gente anda na presença do Senhor, queridos, quando a gente anda na presença do Senhor, faz a vontade dele. Ele é a nossa proteção, sabe? Ele te guarda, ele te protege. Ele te protege do sol escaldante, ele te protege da chuva torrencial, do frio, do calor extremo. É o seu local seguro. É o seu lugar preferido de confiança, onde você fica seguro, abrigado. Você tem a certeza que Deus ele tá ali. E aí no segundo que diz assim, no segundo versículo diz assim: a gente diz ao Senhor, dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Esse salmo é maravilhoso. Ele tem assim, depois eu convido você a ler ele inteirinho, para quem nunca leu. Leia, releia, leia, releia. Gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque quando você leia a Bíblia, Deus ele começa a te mostrar coisas e ninguém te engana. Jesus fala que que como que fala, vai chegar um tempo e nós estamos próximos desse tempo, porque muitos serão levados por toda sorte de doutrina. Tudo que ouve vai acatar. Por quê? Porque não conhece a palavra. Não perde tempo com a palavra. A gente perde tempo com tanta coisa, gente. Mas o que é mais importante que a presença de Deus, a gente quer tudo de Deus, mas não quer dar nada para Ele. A gente quer proteção, a gente quer o cuidado, a gente quer ficar rico, a gente quer tudo. Mas a gente não quer dar nada a Deus. A gente quer viver a nossa vida de qualquer maneira. Eu quero te falar que para entrar no céu não é de qualquer maneira. Lá só entra limpos e lavados. A Bíblia fala sobre isso. Então eu te recomendo você ler a Bíblia, que ela é teu manual. O teu manual de justiça viva é Deus falando. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 4, se eu não me engano, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes, queridos? É uma espada que ela corta dos dois lados. Né? E a palavra de Deus ela é mais penetrante, ela é mais cortante do que qualquer espada. Ela entra fazendo divisão no espírito, na medula, ela separa o pecado, ela tira de nós tudo que não provém de Deus, ela nos separa para o Senhor. Então leia a palavra. A palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Quando você anda na palavra, você não se perde. Seja dirigido pela palavra de Deus, né? Então, ele dirá do Senhor. Você habita no esconderijo. Você está debaixo da proteção do Senhor e você diz do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei completamente, plenamente, porque ele é o teu escudo. Sabe, você já assistiu aqueles filmes de gladiadores que eles, para se defender na guerra, eles põem aquele escudo? Aqui no Salmo 91 fala que Deus é o nosso escudo. Além dele ser nos proteger, ele ainda é nosso escudo. Né? Então ele é um teu escudo. Quando você está diante de Deus fazendo a vontade dele, ele coloca o escudo dele. Como ele fez com Jó, né, gente? Tudo a palavra ela se explica, né? Jó ele era protegido por Deus. Por quê? Porque Jó era preferido do Senhor? Não. Porque Jó andava com Deus fazendo a vontade dele. Leia lá para você ver Jó, o livro de Jó. E aí a Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta diante de Deus para
quis acusar diante de Deus. E Deus, ele permitiu que que o diabo atacasse a vida de Satanás, os bens dele, até a saúde dele, mas a vida não, a vida não. Quero te dizer que tudo é da permissão de Deus, tudo que acontece conosco está diante da permissão de Deus. O diabo, ele não faz nada sem a permissão de Deus, tá, queridos? Fica isso bem grudadinho na sua mente. E o diabo, quando ele se apresenta diante de Deus, ele fala que Jó, lógico, Jó adora a Deus porque Deus o protege, guarda, dá tudo para ele. Então Deus permitiu que ele tirasse tudo, né? E no final, o diabo mais uma vez ficou envergonhado porque ele viu que Jó, ele amava a Deus, porque Deus era tudo prioridade, tudo e prioridade na vida dele, né? A mulher de Jó falou para ele assim: Nossa, você ainda guarda a tua fé depois de não ter mais nada, de Deus tirar tudo, você não tem mais nada, você ainda guarda a tua fé? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele vira para ela e fala: Com uma doida falas tu. Nu não vim, do ventre da minha mãe eu não vim, e nu para lá eu não voltarei. Então, assim, a Bíblia diz que em tudo Jó foi fiel a Deus. Gente, se a gente ler o livro de Jó, a gente vai ver que Jó, as pessoas falam que Jó, ele não reclamou. Quero te falar que isso não é verdade, porque a gente lê lá, a gente vê Jó reclamando sim. A gente vê um Jó insatisfeito. Só que assim, gente, tem coisas que a gente passa, que a gente fala, mas que não é uma coisa que, sabe, que tá lá enraizado. É uma coisa que a gente fala assim, que tá na dor e você solta. E Jó foi assim. Não era uma coisa que estava dentro dele, aquela raiva. Não. Ele não entendia, ele não aceitava, ele dizia que não estava em pecado. Mas, assim, ele reclamou, mas era uma reclamação. Desculpa, gente. Que era um desabafo, não era uma coisa que estava aquela raiva, aquela coisa assim, que ele não liberava perdão, não. Por isso que o Senhor, no final, falou assim, porque os amigos que foram para lá se condoem com ele, muito pelo contrário, foram murmuradores, não foi aquele amigo incentivador, foram aquele que apontava o dedinho, e Deus, no final, falou para aqueles amigos: Olha, vocês não falaram que era reto de mim, como o meu servo Jó, tá vendo? E aí Deus fala para eles: Vocês vão até Jó, porque oferecer, dá para o sacrifício para Jó, porque de Jó eu vou aceitar o sacrifício de perdão pela vida de vocês. Só através da vida de Jó, de vocês, eu não aceito. Então, assim, ou seja, Jó reclamou, mas não foi aquela coisa que estava no coração. Ele estava reclamando daquilo que ele estava vivendo, daquela toda a dor que ele estava enfrentando naquele momento, mas o coração dele, o íntimo dele, ele amava a Deus acima de tudo. E a Bíblia fala que no final Deus deu tudo duplicado para Jó. Amém? Então, assim, que você venha ter esse coração, que você venha entender que você é filho, que você, quando você anda diante do Senhor, fazendo a vontade dele, alegrando o coração de Deus, ele é com você, ele te guarda. Ai, mas que absurdo! Deus, então, ele só me guarda se eu andar na presença dele? Gente, fala sério. A gente quer tudo de Deus e não quer dar nada em troca, na verdade. O seu filho que não tá aí nada com você, que só te dá trabalho, né? Que só faz coisa ruim com você. Que obrigação você tem com ele? Como adulto, né, queridos? Porque um filho pequeno a gente tem que orientar os nossos filhos, né? Eu tô falando de filho adulto que sabe o que tá fazendo, que despreza você, que xinga, faz e acontece, e tem casos até de bater. E mais longe, tem casos de matar os pais, né? Então esse filho tá certo, eu tenho que andar paparicando esse filho? Lógico que não, queridos. Lógico que não. Um filho desobediente, ele tem que ser tratado como ele é. Ele não, um pai que ama o filho desobediente, que todo pai ama o filho independente do que ele seja, só que Deus, ele nos ama independente do que a gente seja, ele nos ama. Só que dentro desse amor tá a justiça dele. Tá? Então, assim, quando o seu filho é assim com você, você não vai desprezar, mas também você não vai fazer tudo o que ele quer, porque quanto mais você faz tudo o que ele quer, mais ruim ele se torna. Então tem que ter um limite.
tá? E Deus tem um limite para conosco. Então, quando a gente começa a buscar a Deus verdadeiramente, que a gente entende que Deus é Deus, Ele que manda e ponto e acabou, que a gente não sabe onde está o nariz, né? Que a gente é totalmente dependente dele, se volta para verdadeiramente para Deus. Aí Deus, ele vem e nos cobre. Quando Deus, ele fala para nós, se volte para mim, não é porque ele é um Deus sadomasoquista, mas ele conhece que a gente precisa de Deus. Porque se imagina um peixe, eu já falei sobre isso aqui, um peixe, o habitat natural dele é a água, o nosso habitat natural é o céu, queridos. Então, quando o peixe, ele fala para o mar, não, eu não preciso de você, eu vou lá para fora, para a terra. E ele sai, ele não fica vivo um minuto, ele morre. Entendeu? Porque o habitat dele é a água, assim é com nossas vidas, o nosso habitat natural é o céu. Então, quando Deus diz assim, me busque verdadeiramente, Deus fica se humilhando, gente, um Deus incrível se humilhando diante de nós, porque Ele sabe, no momento que a gente deixa Deus, a gente vai morrer, e a gente vai para o inferno, e o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para os diabos e os anjos dele, não para a gente. Então, assim, entenda, quando Deus, ele começa a colocar limite nas nossas vidas, é porque Ele nos ama. Amém? Fique com Deus e até a próxima.